Aleluia. Nesta manhã, nessa manhã de domingo, eu queria ministrar algo a respeito, ainda continuar. Eu já ministrei no domingo passado algo sobre essa crise, sobre esse momento de deserto, momento em que o mundo está em pânico, tomado de medo, e eu quero ministrar algo ao seu coração, que seja continuidade daquilo que eu já comecei a ministrar no domingo passado. Domingo passado eu falei sobre 5 coisas que Deus quer que você saiba em momentos de crise, e hoje eu quero falar sobre o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91, ele é um salmo muito famoso, porque é costume, muitas famílias tem uma Bíblia lá aberta, às vezes no escritório, às vezes na sala, e posiciona justamente no Salmo 91, porque é um salmo que oferece proteção, é uma promessa de Deus para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, está aí na sua casa. Se você tem Bíblia de papel, pega a sua Bíblia. Se você usa no smartphone ou no tablet, pegue ali a sua Bíblia eletrônica e vamos ler junto o Salmo 91, e nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre essa promessa tão maravilhosa da palavra de Deus. Salmo 91, a partir do verso 1. Salmo 91, a partir do verso 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que volta de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da peste, você notou isso? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmão, leia isso como uma oração, como uma declaração profética. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Você sabe, a áspide é a serpente, é a cobra, né? Pisarás o leão e a áspide. Calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Sabe, essa é a palavra profética de Deus para você nesta manhã. Nesta manhã, essa promessa de proteção é liberado sobre a sua casa, é liberado sobre a sua família, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você ainda a respeito dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco de maneira poderosa nesta manhã, em nome de Jesus. Libera a luz do céu, revelação ao meu espírito, que os princípios que passarem agora pela nossa mente possam explodir no nosso coração, produzindo todo tipo de revelação e transformação que eu preciso, para que eu possa viver
essa vida boa, perfeita e agradável que o Senhor Jesus planejou para nós, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, diga assim: nesta manhã eu declaro que esta palavra é alimento para a minha vida, para a minha família. Diga assim: eu declaro que este alimento é rico e nutritivo para encher o meu coração de fé, para encher o meu coração de coragem, para lançar fora todo medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você sabe, algumas pessoas ao se depararem com essa promessa do Salmo 21, algumas pessoas ao se depararem com essa declaração de fé que nós nos apropriamos e nós devemos nos apropriar, às vezes algumas pessoas elas dizem: olha, pastor, não é bem assim não, nós somos gente como qualquer gente, você sabe, não é dessa maneira aí não, toma cuidado, pastor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, nós somos diferentes sim. Todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, todos aqueles que temem ao Senhor, são diferentes, porque eles têm essa promessa a seu favor. Olha, você que está me ouvindo, não importa de onde você é, em que país você esteja, em que lugar você esteja, se você é alguém temente ao Senhor, se você tem o seu coração para Deus, se você é alguém que se relaciona com Deus e habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, essa promessa é para você. Essa promessa é de Deus para sua casa, não só para você, mas também para a sua família. E qual que é a essência dessa promessa? A essência dessa promessa é proteção. Então é exatamente isso que todas as pessoas estão procurando nessa hora. É exatamente isso que as pessoas tentam produzir quando elas ali passam álcool gel o tempo todo, quando elas se isolam na sua casa. O que é isso? Ele está tentando produzir proteção. Por que a vacina ela tem sido algo tão desejado, tão esperado? Porque a vacina é proteção, e é isso que nós queremos. Queremos ser protegidos nesse momento, queremos ser protegidos desse vírus que a gente não consegue ver, que a gente consegue perceber, que nós sabemos nem onde está, mas que que tem causado, medo e pânico na nação. Mas tem que ser diferente para mim e para você. Tem que ser diferente. Qual é a diferença daquele que teme a Deus e daquele que não teme a Deus? A diferença é essa: aquele que teme a Deus tem essa promessa ao seu favor. Eu tenho essa promessa sobre a minha vida, eu tenho essa promessa sobre a minha casa, e você tem também. Você sabe, essa promessa, ela não é automática. Ela é de Deus para você, mas ela não é automática. Ela impõe aqui algumas condições. Ela coloca aqui pelo menos algumas atitudes que eu e você precisamos assumir para trazer à existência, para entrarmos na posse dessa promessa, para mim, para você, para as nossas famílias. E eu queria falar pelo menos três dessas condições. A primeira dessas condições: declare a sua fé. O Salmo 91 no verso 9 diz assim, olha o verso 9: pois disseste, eu vou aqui parafrasear, abriste a sua boca e em fé disseste. Você sabe, o texto diz: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Deixa eu parafrasear para você entender melhor. Aquele que com o seu coração cheio de fé abre a sua boca e declara: o Senhor é o meu refúgio. Então essa declaração é que faz do Altíssimo a sua morada. Essa declaração é a chave para você estar então escondido no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você sabe, declarar, confessar com a sua boca é uma chave espiritual. O mundo espiritual se move através da sua boca, através da sua declaração, através da sua confissão. Por isso, olha, é importante você pegar esse Salmo 91 e declará-lo
na primeira pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra no Onipotente. Não como quem faz uma repetição vazia, mas como quem mergulha em fé na essência dessa promessa e declara porque acredita, declara porque o seu coração está mergulhado nisso. Então você pode dizer isso que nós chamamos de confessar a palavra. Então faça isso, diga assim, separa um tempo, coloca uma música de fundo e declara essa palavra. Declara: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu sei que eu estou escondido nele, eu sei que eu descanso na sombra do Onipotente, porque eu fiz do Senhor o meu refúgio, eu escolhi me refugiar no Senhor. Senhor, Tu és o Deus em quem confio, porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, o Senhor me livrará da peste, do Covid-19, de qualquer outra que vier sobre a nossa nação, porque o Senhor me cobre com as suas penas. Oh Senhor, as Tuas asas, nas Tuas asas eu estou seguro. A Sua verdade é escudo, a Sua verdade é escudo e proteção para minha casa e para minha família. Eu não me assusto no terror noturno, e nem na seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Eu não me assusto, porque eu confio no Senhor. Tu és a minha morada, Tu és o meu refúgio. Você entendeu, irmão? Então você está pegando esse texto aqui e você está transformando, não numa repetição vazia, mas você está transformando esse texto numa declaração de fé. Faça isso, porque o verso 9 diz exatamente isso. Porque disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste a tua morada, do Altíssimo a tua morada. Ou seja, porque você declarou, você chamou à existência as promessas de Deus na sua vida. Olha lá, Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entendeu aqui o princípio? Ele está dizendo: olha, se você abrir a sua boca e confessar, é claro que ele está dizendo que você precisa crer com o coração, ou seja, não pode ser algo de fato da boca para fora, você precisa crer no seu coração, mas o confessar fala do nível de profundidade de quanto você creu, porque quando você crê de verdade, você não tem vergonha de declarar. Quando você crê de verdade, você não tem medo de se tornar refém da palavra que você mesmo liberou, porque você não tem medo algum. Então você declara em fé. Por quê? Porque acredita profundamente. E é isso que o texto está dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, Paulo está escrevendo aos Romanos que para você ser salvo, você precisa declarar. Tem que crer no coração, mas tem que declarar com a boca. Você está entendendo? O mundo espiritual, ele se move através da declaração. Jesus disse algo interessante no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, olha aqui o princípio, se alguém disser a esse monte, então o que move as montanhas, não é apenas o crer, é o crer declarado. Alguns dizem que o que move a montanha é a sua palavra. Então nesse aspecto está correto, porque alguém que tem fé no coração e libera uma palavra, então as montanhas e as muralhas se movem, porque o mundo espiritual, ele é movido pela declaração, ele é movido pela confissão. E o texto diz: se alguém, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, ou seja, não pode ser algo da boca para fora, não pode ser algo da boca para fora, tem que ser algo que de fato está no seu coração. Mas se alguém disser algo que está no seu coração, ele diz, e não duvidar no seu coração, crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, o que moveu foi o declarar. Efésios, no capítulo 5, no verso 18, diz algo muito interessante. Ele diz assim: olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí, como é que você move o mundo espiritual para se encher do Espírito Santo? O texto mesmo diz: falando, declarando, é o que está aqui,
Verso 19, Efésios 5:19, enchei-vos do Espírito. Depois, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Essas três coisas aqui estão absolutamente associadas ao falar. Então ele diz aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, ou seja, é com a boca também, e depois dando sempre graças a Deus, ou seja, tenha um coração grato, mas não só um coração, dê graças a Deus, fale agradecidamente, declare que você é agradecido a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa. Vocês estão entendendo? É importante. Então, mais uma vez eu estou mostrando, para se encher no Espírito, você vai usar a mesma chave, é o declarar, é o falar. Você sabe, em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, diz assim, está falando aqui sobre o vencedor, e ele diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, a vitória aqui, a vitória contra as trevas, ela é fruto do testemunho que foi liberado, do testemunho declarado. Então, esse testemunhar aqui é contar as boas novas, é contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ou seja, o mundo espiritual é movido por essa declaração. Por isso, meu irmão, encha a sua casa da palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Olha, escolha canções, pega aí se você usa algum aplicativo como Spotify, escolha aí uma playlist de conquista, de vitória, de fé, ou selecione as canções que enchem o seu coração de fé, coloca no seu carro, coloca na sua casa, aproveita que você está passando um bom tempo na sua casa por esses dias, coloque. Se você está talvez aí convalescente, talvez se recuperando de alguma questão de saúde, coloca isso para encher o seu coração de fé, meu irmão. Coloque essa palavra e vai declarando essa palavra. Eu sei que às vezes a gente está num momento tão difícil. Às vezes a gente está num buraco que a gente nem sabe como é que a gente caiu nesse buraco de tristeza, um buraco de depressão, de pânico, um buraco de frustração existencial. E nessas horas, até orar é difícil, até para você declarar alguma coisa é difícil. Às vezes você tenta, mas as palavras somem, o fôlego some. Então o que você faz nessa hora? Bota música, bota canções que declaram por você, e você vai então ali no seu espírito, vai concordando com aquilo, e à medida que o seu espírito vai sendo desatado, à medida que o seu coração vai se enchendo de fé, você vai falando e vai cantando junto com as canções. Essa é uma maneira de você declarar a sua fé, essa é uma maneira de você mergulhar em fé, se encher do espírito e mover as montanhas, mover as muralhas que estão te cercando, derrubar os Golias que se levantaram contra a sua casa, contra a sua família, contra você. Então, enche a sua casa, confesse, pega o Salmo 91 e declare: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Pastor, mas eu não estou sentindo isso, pastor, eu não sinto, não vai ser verdadeiro. Irmão, faz sem sentir mesmo, toma uma decisão, faz uma escolha, apenas declare: eu habito. Você sabe, às vezes a sua alma está confusa diante das muitas vozes do mundo. Governe a sua alma pelo Espírito e declare. Comece a ouvir essas canções. Pega o Salmo 91, declara: eu sou abençoado. Declara, diga assim: Deus é bom, Deus me ama, Deus quer me abençoar, e eu estou no Senhor, eu estou protegido debaixo das asas do Senhor. Declare dessa maneira que você vai perceber, o seu coração vai começar a aquecer. Muitas vezes os seus olhos vão marejar, a sua atmosfera de fé vai mudar, mas você precisa tomar uma decisão de declarar a sua fé. Então, a primeira condição para você entrar no descanso dessa promessa
O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, porque ele habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, ele descansa, ele dorme em paz, ele não vive atribulado, ele não vive desesperado. Então, para você chamar a existência, entrar na posse dessa promessa na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é declarar. Declare. A segunda coisa, agarre-se no amor de Deus. Você consegue imaginar alguém agarrado no amor de Deus? Toda vez que eu penso nesse item aqui, agarre-se no amor de Deus, eu penso aquela cena do pai e da mãe que tem que ir para a escola, e aí esse pai ou essa mãe vai saindo ali pelo portão, e o filho mais novo, né, aquele bebê, talvez 2, 3 anos, ele agarra na perna do pai ou da mãe e não solta. E aí o pai vai andando e a criança vai agarrada na perna dele. Eu fico pensando, essa é a cena que me vem à mente. É um filho agarrado nas pernas do pai, porque sabe que o pai é a proteção, sabe que o pai é a segurança. Descanse agarrado no amor de Deus. Outra cena eu até comentei no domingo passado, é quando a gente é criança, a gente vai para o quarto do pai e da mãe, tá lá fazendo barulho, ou teve um sonho que você não, né, assistiu lá um filme que não devia assistir, aí de noite sonhou, ouviu alguma coisa, aí sonhou, ficou impressionado, sonhou de noite, aí você acorda ali desesperado como criança, e aí você corre lá para o quarto do pai, se agarra no pai, porque sabe que o pai te ama. Você se agarra naquele pai amoroso, e aí pode o céu cair, você consegue agora dormir e descansar tranquilo, porque você está agarrado no amor do pai. O verso 14 diz isso: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, se agarre no Senhor. Você sabe, você não pode ter dúvida. Ei, você não pode ter dúvida do amor de Deus por você. Vamos dizer isso junto? Deus é bom, Deus me ama e quer me abençoar. Pega aí o seu filho, sua esposa, coloca a mão sobre ele, né? Fala: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: Deus nos ama e Deus quer nos abençoar. Abraça aí quem está perto de você, na sua casa. Põe a mão na cabeça do seu filho, do seu bebê, da sua esposa, a esposa na cabeça do marido. Vamos dizer isso junto? Diga assim: Deus é bom, Deus nos ama e Deus quer nos abençoar. Irmão, você não pode ter dúvida do amor de Deus. Você sabe, para você entender o amor de Deus mais profundamente, você precisa ler 1 João capítulo 4, verso 10. 1 João capítulo 4, verso 10 diz assim: nisto consiste o amor. Ou seja, qual que é a essência do amor? Qual é a chave para você entender o amor? Não é em que nós tenhamos amado a Deus, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Parafraseando, é que Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Você sabe, nesses dias alguns irmãos têm dúvida: será que essa crise, será que essa pandemia é ira de Deus ou é ataque do diabo? Sei que eventualmente você está com dúvidas sobre isso, mas se você tem clareza do amor de Deus, se você conhece a palavra da verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade da palavra de Deus, você não tem nada para temer. Não importa se é a hipótese A ou a hipótese B,
em qualquer uma das situações, você não tem nada para temer. Então, vamos supor que fosse a ira de Deus. Eu não creio que seja, absolutamente. Mas vamos supor que fosse a ira de Deus. Paulo já escreveu há 2000 anos atrás aos Romanos, capítulo 5, verso 9, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. Ou seja, nós que tememos ao Senhor, que cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai, nós já fomos livrados da ira vindoura. Paulo já colocou aqui, você não tem nada para temer. Então, se for ira, nenhum crente vai pegar esse coronavírus, ninguém vai pegar. Por quê? Porque nós já fomos livres. Eu não creio que é a ira de Deus, mas se fosse, nós estaríamos absolutamente livres. E se for ataque, pastor, e se for ataque? E eu acho que é ataque mesmo do diabo. Então, se for ataque do diabo, você também não tem nada para temer, porque Jesus disse em Lucas capítulo 10, verso 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridades para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Aleluia, aleluia. Ou seja, é ataque do diabo, tem promessa de Deus para você. Se até se fosse ira, tem promessa de Deus para você. Meu irmão, você não precisa temer, você não precisa ficar em pânico. Eu não estou dizendo que você pode ser imprudente, que você deve desrespeitar todas as orientações do governo federal, estadual, municipal. Não é nada disso. Continue passando álcool gel, continue evitando as aglomerações conforme a orientação, mas preste atenção, você não tem que temer. Você não faz isso porque você está desesperado de medo. Você faz isso porque você obedece às recomendações. Você faz isso porque você é prudente. Você não quer tentar a Deus. Mas você não é alguém que precisa temer. Irmãos, essa semana eu fui no mercado, eu fui na farmácia. Essa semana eu fui em velório. Essa semana eu orei com empresários. Então preste atenção. Faça o que você precisar fazer. Evite aglomerações, evite ficar saindo à toa para passear, porque agora não é tempo de passear, mas faça o que você precisar fazer, porque quem trabalha no supermercado está trabalhando, quem trabalha em farmácia está trabalhando, quem trabalha em posto de combustível está trabalhando, quem é enfermeiro, quem é médico está trabalhando. Ou seja, eles não são imunes ao vírus, não, simplesmente eles precisam trabalhar. Se você precisa trabalhar, fique em paz, a bênção de Deus está sobre a sua vida, a promessa do Salmo 91 já foi liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Fique em paz, porque você está guardado no amor de Deus. Por isso, se agarre esse amor. Quando nós cantamos que Deus nos ama, você precisa cantar com entendimento. Você vai declarar: Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Declare que Deus te ama plenamente. Nada pode mudar o amor de Deus por você. Aleluia. E terceira condição, ou terceira atitude que nós precisamos ter é: conheça o nome de Deus. Então, no verso 14 ainda, ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E aí depois diz assim: pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, o salmista está dizendo que o Senhor está dizendo aqui, profeticamente, que Ele vai nos pôr a salvo, porque conhecemos o nome de Deus. Então você precisa conhecer o nome de Deus. Você sabe, o nome de Deus aponta para aquilo que Deus é. Os nomes de Deus apontam para atributos de Deus. E quando você conhece esses atributos de Deus, o seu coração se enche de paz, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Então, o texto... Então é fundamental você então conhecer esses nomes, porque conhecer o nome de Deus fala de uma fé inabalável, enche o seu coração de fé. Então, quais são os nomes que apareceram aqui nesse salmo, nesse capítulo? Então, alguns desses nomes apareceram aqui. Então presta atenção. Se você... É muito importante saber que a sua fé,
é o resultado daquilo que você ouve. Então, se você fica ouvindo só o mundo, se você fica o tempo inteiro ouvindo notícias de pânico, isso não vai produzir fé no seu coração. Eu não estou dizendo que é para você desligar e não ouvir nada e se tornar alguém bitolado, né? Alguém desconectado do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas preste atenção, você não pode fazer do que o mundo produz de informação a sua fonte de alimentação espiritual, porque nunca vai ser. Então, quanto mais você ouve do coronavírus, quem morreu, quantos já morreram, foram 700 mortos hoje na Itália, no outro dia foram 600, outro dia foi mais 800, e agora já chegou nos Estados Unidos, e está chegando em outros países. Imagina se chegar nas penitenciárias esse vírus, o que vai acontecer? Agora chegou nas comunidades do Rio de Janeiro. Quer dizer, quanto mais você ouve, mais incrédulo você fica, mais com medo você fica. Você precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir o que Deus está falando no meio de tudo isso. E Ele está falando para você: eu sou o Deus Altíssimo. Esse é um dos nomes que aparece no texto. O que é um Deus Altíssimo? É o Elion, quer dizer, é o Deus que está acima de todos, que não há outro igual. O Elion significa não há outro igual, porque Ele é Altíssimo, Ele está acima de todos os outros, né? Ele está acima de todas as coisas. O Senhor está numa posição tão elevada que de lá Ele consegue enxergar todas as coisas. De lá Ele tem a percepção de todas as coisas, além desse pequeno fragmento de tempo que nós estamos vendo. Então, quando você entende que o seu Deus é o Elion, o Deus Altíssimo, isso produz então paz no seu coração. Outro nome diz que Ele é o onipotente, ou seja, no hebraico o onipotente vem de uma outra palavra chamada El Shaddai. Então, Altíssimo vem da palavra hebraica El Elion, onipotente vem da palavra hebraica El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Quando você tem de fato clareza e a convicção e o entendimento que o seu Deus, aquele que mora dentro do seu coração, aquele que tem a mão estendida para te abençoar, aquele que é bom, que te ama e quer te abençoar, que Ele é, quando você tem essa percepção que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas, infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, isso vai produzir inevitavelmente paz no seu coração. Paz. O texto diz também Senhor. Então, Senhor, na verdade, é a palavra em português, e no hebraico é Yahvé, ou Jeová, mas falar Yahvé porque eu acho mais bonito. Então, Yahvé é aquele que é Senhor sobre todas as coisas, é aquele que tem toda a autoridade. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Então presta atenção, o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, e quando você entende que Ele tem toda a autoridade, porque Ele é altíssimo e onipotente, o seu coração descansa. Aqui fala também, usa a expressão Deus, e aqui é a palavra Elohim, que é o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que tem tudo debaixo do seu controle. Irmão, quando você tem clareza de que o Deus que você serve, que está dentro de você, Ele é o Deus Altíssimo, onipotente, Senhor sobre todas as coisas, Criador, e tem todas as coisas debaixo do seu controle, irmão, vai produzir o quê? Paz no seu coração. E o último nome de Deus está lá no verso 16, quando Ele diz então, Ele diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe, salvação vem também de uma outra palavra no hebraico que é Yeshua. Então o nosso Deus é Yeshua. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o Cristo de Deus, o enviado, o Messias enviado para nos salvar, para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Então, se você entende todas essas coisas, que você é salvo por conta de um Deus Yeshua que te ama e que habita dentro de você, não há outra forma, não há outro sentimento a não ser paz, descanso e tranquilidade. Por isso que a palavra fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O que é a sombra, irmão? A sombra é quando você está tão próximo do objeto que produz a sombra, que você está dentro da sombra. Então você está tão com o Senhor,
que você descansa, porque Ele está contigo, Ele está ao seu lado, e você não teme nada, quando Ele está ao seu lado, quando você está ao lado do Senhor. Você sabe, todos esses nomes, eles foram resumidos no Novo Testamento, por um único nome. Você sabe, o texto diz assim, João 17, verso 11, diz: já não estou no mundo. Isso aqui é tão interessante, que é Deus conversando com Deus. É Jesus, que é o Deus Filho, conversando com Deus Pai. Ele diz assim, então, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quem? Os discípulos, os filhos. Ao passo que eu vou para junto de ti. E aí ele diz assim: Pai Santo, guarda-os no teu nome. Que nome é esse, irmão? Você sabe, Jesus veio revelar um nome de Deus que ninguém sabia, que os judeus não sabiam, e causou até um espanto, indignação nos religiosos, porque ele chamou Deus de Pai. Ninguém imaginava que alguém podia chamar Deus de Pai. Presta atenção, nós somos co-herdeiros com Cristo, por isso nós também podemos chamar Deus de Pai. Você sabe, o Pai é muitas coisas. O Pai, Ele é o empresário. O Pai, Ele é o provedor. O Pai, Ele é o protetor. O Pai, Ele é o descanso da família. Então, é muitas coisas, mas tudo isso é resumido numa única palavra: Pai. Sabe, o nosso Deus continua sendo todas essas coisas: o Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, o Senhor, Yahvé, Elohim, Yeshua, El Elyon, El Shaddai. Tudo, Deus continua sendo todas essas coisas, e tudo isso foi resumido em apenas um nome: Pai. Você sabe, para você basta saber esse nome: Pai. Você pode orar e falar com o seu Pai, que Ele cuida de você. Você sabe, ninguém vai tocar naquilo que é do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, e coronavírus nenhum vai tocar na sua vida, sem a permissão do Senhor. É tão interessante que a vida é feita de tempestades, e quando nós olhamos ilustrações de irmãos que atravessaram tempestades na vida, nós percebemos pelo menos 3 tipos de pessoas que enfrentam tempestades. O primeiro tipo de pessoa que enfrenta tempestade na vida são aqueles que ainda têm uma fé imatura, porque eles ainda não sabem chamar a existência pela palavra da confissão a provisão de Deus na vida dele. Então, você conhece a história. Jesus estava com os discípulos no barco, e ali as ondas e os ventos estavam levando o barco já quase a afundar, quando os discípulos então acordam Jesus, que estava dormindo. Os discípulos estavam desesperados, Jesus ao contrário estava dormindo, e eles acordam Jesus e falam: Jesus, nos salva, porque o barco vai afundar. E Jesus, você vê que Jesus ele não ficou indignado, ele não falou: meu Deus, o que vocês estão fazendo? Vou deixar vocês afundarem, vou deixar acontecer, porque não sei, vocês não aprendem, vocês estão comigo há tanto tempo, não aprenderam ainda. Jesus só falou para eles assim: por que vocês não creram? Ô homem de pequena fé, por que não creram? Né? Então você vê que Jesus não falou: ô homens que não obedecem, ou homens que não vivem uma vida de santidade. Ainda que obedecer e viver uma vida de santidade sejam 2 coisas muito importantes, mas o que move o mundo espiritual é a fé. E Jesus virou então para os discípulos e falou: por que vocês não acreditaram? Por que vocês desconfiaram? E Jesus então, ele vai lá e acalma a tempestade, e os discípulos então são poupados de caírem ali no mar. Então, o primeiro tipo de pessoa que atravessa a tempestade são aqueles que ainda têm uma fé imatura. Naquele momento da história, os discípulos ainda tinham uma fé imatura. Mas há um outro tipo de pessoa que enfrenta a tempestade: é aquele que é indiferente ao propósito de Deus. Deus está fazendo algo na terra, Deus está edificando a sua igreja na terra, mas tem pessoas que estão absolutamente indiferentes. Você sabe, Jonas foi alguém que estava dentro do barco.
Deus tinha um propósito e tinha enviado Deus para um lugar, enviado Jonas para um lugar, mas Jonas, de forma indiferente, falou: eu vou para o lugar, eu vou para qualquer outro lugar, mas eu não quero me envolver com esse propósito. Você conhece a história? Jonas foi atirado ali no mar, porém a sua vida foi poupada. Você sabe, ele foi engolido por um peixe, depois vomitado ali na praia. Os discípulos foram poupados do mar, mas Jonas não. Jonas foi lançado no mar. No entanto, a sua vida foi poupada. Ou seja, aqueles que são indiferentes, eles vão experimentar ainda mais tempestade. Eles não vão só presenciar, mas eles vão ser jogados, eles vão de repente ser sacudidos pelas ondas. Mas a sua vida, a vida dessa pessoa ainda assim será poupada, porque ele é filho. Mas tem um terceiro, que é aquele que está cumprindo o propósito de Deus. Esses também enfrentarão tempestades. Pastor, então não tem jeito, pastor. Quem tem uma fé inabalável, quem está indiferente, mesmo aqueles que têm uma fé estabelecida, estão cumprindo o propósito de Deus, eles vão enfrentar tempestade? É isso mesmo, pastor? É exatamente isso. No entanto, esse terceiro exemplo, a história é bem diferente. Então, Paulo estava indo para Roma e Deus havia falado para Paulo: olha, o seu barco vai afundar. Foi bem isso que aconteceu, né? Paulo afundou, mas antes Paulo declarou que nada ia acontecer, mas eles afundaram, nenhum deles morreu, nenhum deles se perdeu, todos eles sobreviveram, porque Paulo já tinha declarado que ninguém ia se perder. E aí quando Paulo chega na praia, vivo, ele ainda foi picado por uma serpente. Ou seja, o veneno da serpente correu nas veias de Paulo. Então preste atenção, vamos enfrentar tempestades, e talvez em algum momento podemos até ser tocados por um vírus no nosso organismo, mas nada vai me abater, porque foi isso que aconteceu com Paulo. Ele foi picado e as pessoas ficaram estupefatas, eles ficaram em choque, porque Paulo foi picado por uma serpente, o veneno correu no seu organismo e ele não morreu, porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. Presta atenção, mesmo que um vírus de alguma maneira nos alcance, nada vai acontecer, porque a bênção de Deus está sobre nós, e eu e você, nós vamos declarar essa promessa de Deus sobre nós. Vamos declarar essa promessa de Deus sobre a nossa casa, nossa família. Não é a mesma coisa, não é tudo gente igual, não. Nós somos filhos da promessa, nós somos herdeiros da promessa, e essa promessa, ela é liberada na minha e na sua vida. Por isso, nós vamos declarar essa palavra, nós vamos, de fato, nós conhecemos o nome de Deus, e nós nos agarramos no amor de Deus, e aí as coisas são totalmente diferentes para nós. Meu irmão, você não tem motivos para ficar em pânico, você não tem motivos para perder o sono, você não tem motivos para desestruturar toda a tua vida. Eu quero declarar em fé aqui, a bênção de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Descanse em paz, descanse no amor de Deus, descanse no poder de Deus, descanse no cuidado de Deus. Assim tem que ser com a sua casa, tem que ser na sua vida, na vida da sua família. Seja você alguém que propaga, que promove ou que prega o poder e o amor de Deus sobre as pessoas. Se você é filho, se você é temente ao Senhor, eu quero declarar nesta manhã: você é aquele que está escondido, né, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Onipotente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra precisa encher o seu coração, essa palavra precisa encher o seu coração de fé, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, foi tão precioso no louvor, Gustavo cantando Porque Ele Vive. Nós cantamos também domingo passado, os irmãos mandaram vídeos cantando e adorando ao Senhor, e eu quero mais uma vez fazer dessa canção nossa declaração de fé, né? Eu queria que você mudasse a sua postura. Não sei se você está sentado ou se você está deitado. Se você puder, fique de pé com uma postura de alguém que declara em vitória, que não está caído, que não está ao chão. Declara em vitória. Você sabe, pastor, mas não pode ser deitado. Não, pode ser deitado também, mas quando você se posiciona de pé, a sua postura de pé fala da sua posição no meio da batalha. Eu estou de pé. Então se posiciona nessa hora. Vamos cantar junto,
essa canção, como nós fizemos no domingo passado, mesmo sem instrumento, só as nossas vozes, nas nossas casas, vamos cantar essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare isso junto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga. Porque Ele vive, temor não há. Oh, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pegue na mão aí de quem está ao seu lado, levante as mãos agora. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, declare, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, dê um aleluia aí, meu irmão, na sua casa, dê um glória a Deus, enche o seu coração de fé, deixe o seu coração entrar em ebulição com essa promessa de Deus na sua vida. Praga nenhum chegará à sua tenda, 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a sua casa, a sua família não serão atingidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra possa encher o seu coração de fé durante toda essa semana. Senhor, guarda os teus filhos, dá ordem aos anjos a respeito de cada um deles, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.